Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um glorioso episódio de Eu Quero Ver Filme. O melhor, maior, o mais segundo intencionado podcast sobre cinema, filmes, das pessoas que os assistem. Sim, eu improvisei, então saiu uma coisa que eu não sei nem o que significa. O que é ser segundo intencionado, eu não sei. Mas por falar em segundas intenções, estão comigo hoje Leonardo Wittmann, com segundas intenções, né? Olá, pessoal. E Alexandre Rossi, também com segundas intenções nesse episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais mal intencionada do mundo. Ah, é mal intencionada, ela não tem nem motivo alternativo. Não, é mal intencionado. Mal intencionado, eles só entram aqui pra ver o filme, eles não querem ouvir a gente falando. É verdade. O que eu concordo, inclusive, eu acho que... Mas então, eu queria começar o episódio de hoje falando rapidinho do que a gente tem visto ultimamente, mas é só um apanhado mesmo, que eu vi um balaio de coisas, então eu só vou pincelar muito rápido, assim, e vocês me parem se quiserem elaborar alguma coisa. Last of Us, a segunda temporada acabou. Acabou a segunda temporada do Last of Us e eu fiquei furioso. Sério? A cena mais inútil da história da TV foi usada nesse episódio. E, enfim, várias broncas pessoais e a temporada acaba de maneira completamente não satisfatória. É mais ou menos exatamente onde eu esperei que fosse acabar e eles não executaram da maneira que eu esperava. Sei lá, não gostei no geral. Leonardo, eu gostei de onde terminou. Eu gostei de onde terminou, embora pra mim o último episódio tenha sido meio que um resumo da temporada toda, sabe? Altos e baixos, assim. Mas acho que os baixos acabaram maquiando um pouco mais os altos, assim, sabe? Parece que os baixos são muito baixos, assim. É. Na real, eu vou concordar contigo, Leonardo, que quando eu falo que eu não gostei onde terminou, assim, eu não vou entrar em spoiler, eu não vou falar explicitamente, mas o episódio tem um final do episódio e daí tem meio que um gancho para o que seria a terceira temporada. O gancho em si eu gosto muito. Inclusive porque no jogo é onde começa a minha parte favorita do jogo. Ah, tua parte favorita? Pensei que fosse que tu não gostasse dessa... Não, é onde o jogo melhor funciona. Mas o final em si, antes disso, eu achei mal executado, assim, principalmente em teve coisa ali que eu achei mal executado, assim. Tipo, meio apressado, assim, também, meio, sei lá. Mas daí, pra limpar esse clima de zumbis e coisa assim, eu assisti um filme Minecraft com Jack Black e Jason Momoa entrando no mundo de Minecraft. É uma aventura, né, Rafael? Assistir esse filme. Como é que eu vou dizer? Qual é o melhor jeito de abordar isso? É um filme bom? Não. É um filme ruim? Sim. Também não, exatamente. Não, tô brincando. Eu não vi. Tipo, ele é muito um produto de marketing / capitalismo / vamos te vender coisas e ideias, porém, ao mesmo tempo que ele é quase um tutorial do jogo, porém ele tem um charme, porque ele respeita as regras do jogo e tipo, o jeito que as pessoas constroem coisas dentro do jogo é respeitado dentro do filme de certa maneira. A aventurinha é completamente sem muita consequência ou sem muita coisa em jogo. É uma historinha boba, é um filme que passa, cenas randômicas acontecem com diferentes qualidades de CG aqui e ali. Não me incomodou, também não me empolgou, assim. Eu esperava algo mais irritante e no final dos contos é ok. Até o Jack Black conseguiu não me irritar tanto. E daí, pra seguir na batida, ter filmes de videogame. Aliás, quase tudo que eu vi hoje dessa semana é de videogames. Eu vi Until Dawn, Noite de Terror. Nossa. Que é baseado no jogo Until Dawn, um dos meus jogos favoritos. Que é basicamente um jogo que... ele, por si só, já é uma homenagem a filmes de terror, só que interativo, daí tu toma decisões e muda os rumos da história. Diferentes coisas podem acontecer, diferentes personagens podem morrer. O jogo é super interessante. E eu pensava, ok, isso não tem nenhum motivo pra ser retroadaptado pra filme, porque ele já tá fazendo referência
direta a outros filmes. E eles acharam um gancho, assim, que... não acho que torna o filme essencial, mas tornou o filme extremamente divertido de assistir. E outro motivo que ele é extremamente divertido é que tem o Peter Stormare fazendo o papel de Peter Stormare. E eu sempre fico feliz de ver ele. Cara, assim... eu desculpo muitas das coisas que eu não gostei tanto do filme só pela presença do Peter Stormare ali e tá dando aquela energia psicótica que só ele consegue ter. Eu acho um ator fabuloso, eu adoro ele, a gente tem que fazer mais filmes com o Peter Stormare. Resumindo. Só ia ser melhor se tivesse o Peter Stormare e o Udo Kier juntos. É verdade. Isso acho que ainda não aconteceu na história do cinema, inclusive. Não, pois é, pois acho que não, né? Seria uma receita de nitroglicerina, talvez. É verdade. E pra fechar minha participação nesse bloco, eu assisti Rua do Medo, Rainha do Baile no Netflix. Que também Rua do Medo é uma série de livros do mesmo escritor do Goosebumps. Só que onde Goosebumps é terror pra crianças, a Rua do Medo é terror pra adolescentes. Tipo, ele avançou um pouquinho a faixa etária. E faz acho que uns 3 anos eles lançaram uma trilogia de filmes da Rua do Medo, pegando 3 anos da história da cidade lá. E não são grandes filmes, mas são super interessantes e divertidos. Eles capturam bem esse espírito de filme retrô de terror adolescente. E esse novo também segue na mesma vibe. É um filme só dessa vez. Eles não lançaram múltiplos, nem sequências, nem nada assim. Mas é uma história honesta, com assassinatos divertidos e interessantes. Vale a pena, assim. Não vai mudar a tua vida, mas se tu gosta de ver filmes de slasher especificamente, o Rainha do Baile dá um baile. Principalmente dos slashers modernos que estão tendo algumas dificuldades ultimamente. Mas então, rapazes, o que vocês têm visto recentemente? Pra fechar esse bloco. Pode ir, Alexandre. Então, eu vou falar sobre um filme que eu vi, mas eu também queria usar esse bloco para fazer outra observação. Bom, eu não sou um cara que tem muito repertório de animação, mas eu vi que lançou recentemente o live action de Lilo e Stitch. Ah, sim. E eu ouvi algumas críticas, assim, falando que o filme é fofo e tal. Eu não assisti o live action, só que eu nunca tinha assistido a animação original, que, se eu não me engano, é de 2002. Isso. Já é bem antiga, assim. E daí eu peguei e fui assistir. Pra preencher essa lacuna no meu repertório de filmes de animação. E eu achei bem fofinho, assim, eu achei bem legal. Eu achei a Lilo é fofíssima, eu achei uma história envolvente, é um filme que não é muito... Acho que é um filme de 1h30, assim, um filme curtinho, e que... que bonitinho. Eu sou fã de Lilo e Stitch, então eu tenho o Stitch aqui. Pra quem não sabia. Pra quem tá só no áudio, eu botei um bonequinho do Stitch na tela e interrompi o Alexandre, então o Alexandre pode seguir. Desculpa. Não, achei muito fofo o filme, a história é bem emocionante, assim, das irmãs. E eu gosto muito que a Lilo é fã de Elvis, né? Então a trilha sonora é quase... Não é só Elvis, mas tem várias músicas do Elvis. Eu acho legal também. Então foi uma descoberta pra mim. Assim, sempre ouvi falar, mas eu nunca tinha assistido. Foi muito massa. E então eu queria também usar esse espaço para falar sobre uma coisa muito importante que aconteceu nessa última semana, que foi a premiação do Agente Secreto no Festival de Cannes. Yes! Ele ganhou 2 prêmios, 2 prêmios na premiação principal, mas eu acho que ele ganhou outros prêmios também. Não lembro. Eu lembro de ler que ele foi o filme mais premiado do festival. Né? Ele ganhou os prêmios de melhor diretor pro Kleber Mendonça Filho, que inclusive nos segue no X, no antigo Twitter. Amigo do podcast, amigo dos podcasters. Exato. Talvez daquela maneira stalker de colégio, assim, que a gente conhece ele não nos conhece, mas enfim. Ele nos seguiu depois que a gente fez o episódio sobre o som ao redor. É verdade. E o melhor ator pro Wagner Moura, né?
eu acho isso muito massa pela visibilidade do filme. Eu acho que é um começo de campanha dele, muito forte. O Festival de Cannes é o maior festival de cinema do mundo. E ele é tá sendo, nos últimos anos, um bom indicativo pro Oscar também, que é a maior premiação de cinema do mundo, né? Para ter uma noção, o parâmetro, né? A Mike Madison, que ganhou a melhor atriz agora, acabou de ganhar, né? Inclusive ganhando da Fernanda Torres, ela ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes no ano passado. Então, tipo, é só um exemplo, mas é um termômetro, né, do que essa premiação significa, né? Essa premiação é meio que um termômetro para as próximas, assim. Então, eu acho que isso é um pontapé inicial na carreira do filme, na carreira de festivais aí, de premiações do Agente Secreto, que pode ser bem promissora, né? E emendando com o Ainda Estou Aqui, a gente meio que consolida um momento forte no cinema nacional, que é muito importante, né? Uma retomada nessa cultura cinematográfica depois de anos de subvalorização. Mas que, na verdade, esse novo estágio... É difícil chamar de novo estágio, porque eu acho que sempre foram feitas boas coisas, mas, digamos assim, essa boa fase de prestígio agora já vem também há algum tempo. O próprio Kleber Mendonça, já com Bacurau e outras coisas, já vinha fazendo filmes muito impactantes e que talvez sejam até um pouco subestimados ainda. Inclusive o Bacurau tem o Udo Kier, por exemplo, que o Leonardo já citou hoje. Eu nunca vi um filme ruim do Kleber Mendonça. Todos os filmes que eu vi dele, eu acho que eu vi quase todos. Eu só não vi o documentário dele. É legal. O Retratos Fantasmas. Retratos Fantasmas, esse aí eu não assisti ainda, mas o restante dos filmes eu vi todos e... Inclusive um curta dele que chama Recife Frio, que eu recomendo muito, acho que tem no YouTube e no Vimeo, eu acho também. Muito legal esse curta também. Ele tem outros curtas que... os curtas eu não assisti todos, mas esse eu assisti. E os longas eu assisti todos, menos o Retratos Fantasmas, e eu gosto de todos os filmes dele. Assim, acho. São filmes diferentes. Ele tem as suas semelhanças de tema, mas eles são diferentes no formato. Ele consegue ter uma diversidade boa ali, um repertório bom, assim. Estou bem ansioso para ver o Agente Secreto. É isso. Beleza. E tu, Leonardo? Não vi nada. Bom, eu não vi nada, não gosto de filmes. Tá, antes de começar, vou fazer uma coisa que eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer, que é um merchan do meu livro. Yes! Comprem nas lojas agora! Vocês podem comprar no site da editora, que é casadeasterium.com. Em breve vai ter em livrarias de Porto Alegre. Quem não mora em Porto Alegre pode comprar no site. Ou pode me procurar no Instagram, que é leo.vitman, que eu mando uma cópia, quer dizer, eu vendo uma cópia para vocês. Cowboy para o Fim do Mundo. Que é sobre um jovem roteirista e o pai dele, que é um dublê aposentado com doença degenerativa, que eles viajam do deserto até Los Angeles em busca de um roteiro que o pai escreveu há muitos anos e se perdeu, e daí o livro, eu ia falar o filme, o livro mistura esses mosaicos, uma mistura de impressões, memórias e ações, e capítulo é uma página, são capítulos curtos, o livro tem 33 páginas, e é isso, casadeasterium.com. Bom, feita essa parte... Só rapidinho, Leonardo, o teu áudio caiu. Meu áudio caiu? Agora voltou. Agora sumiu. E agora? E voltou. E agora? Agora voltou. Termina a última parte ali quando você estava falando do livro. Da história? Pra gente ter. Não, a história a gente pegou toda, é quando tu foi falar ali a última parte, relembrando as pessoas onde comprar e tal. Ah, tá. Se quiser comprar no site casadeasterium.com.br. Show de bola. Eu já tenho minha cópia em mãos, mas ainda não consegui parar pra ler. Não tem problema. O que é um desafio pra mim, mas a crítica virá, tá? Tranquilo. O que eu tenho visto... Vocês estão me ouvindo normalmente agora? Sim. Tá. O que eu tenho visto nos últimos tempos é... Esse final de semana eu vi um filme que o Rafael já viu, que acho que ele não gostou muito, mas eu gostei.
foi o Herege. Ah, Herege com o Hugh Grant. lixo completo. Não é um lixo completo. É um bom filme. É um bom filme. Se tu quer, o ponto alto desse filme, aliás, esse filme, ele pode ser resumido em um TikTok. Desculpa interromper o Leonardo. Eu garanto que a opinião dele é importante, ele vai terminar de dar ela. Mas eu só quero falar que, assim, se tu não tem paciência pra filmes, esse filme pode ser resumido em um TikTok do Hugh Grant imitando Jar Jar Binks. É tudo que eu tenho a dizer. Digamos assim, né? O filme tem umas teorias meio esdrúxulas e ele tenta pegar essas teorias e colocá-las num pedestal como se fossem coisas extremamente inteligentes. O que acaba não sendo tanto o caso, assim. Mas pra mim foi um filme envolvente, assim, que eu achei que teve menos violência e terror do que eu esperava. Eu achei bom, porque acho que ele lida bem com isso, assim, né, de tentar te envolver mais nos diálogos. E o Hugh Grant está muito bem, assim, Sim, isso é inegável. E eu vou dizer, daí esse é um dos filmes que eu vi, achei bom, me surpreendeu. O outro, curiosamente, alguns dias depois eu vi um filme que foi muito ruim, que eu achei extremamente genérico, que é The Boogeyman. Ah, sim. Que, curiosamente, o Herege é dirigido e roteirizado pelo Scott Beck e Brian Woods, que são os roteiristas do Um Lugar Silencioso. Depois eu fui assistir o Boogeyman, achei bem genérico, assim. Mas, curiosamente, é roteirizado também por eles, eu não sabia. Mas tem a mesma atriz, né? A mesma atriz do Herege também tá no Boogeyman, que é a Sophie Thatcher, acho que é. Que é muito boa Boogeyman, atriz, por sinal. Muito boa atriz, muito boa atriz. E ela tá se revelando, né? Eu não conhecia ela muito, assim. Ela faz vários filmes de suspense, terror. Ela fez aquela Acompanhante Perfeita que tu recomendou também. Isso. Eu assisti. Não gostei tanto, mas acho que ela tá sempre bem nos filmes que ela faz. E o Boogeyman eu acho que é um filme bem mais genérico, assim. Tipo, bem, é só um terror meio... uma família em crise, daí eles se unem pra... Depois que eles matam o Boogeyman, eles ficam mais próximos e blá, blá, blá. Meio aquela coisa de sempre. Mas, e por último, eu vi um filme que eu acho que foi um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos, assim. Que é um filme do começo dos anos 90, acho que é 93, que é Vestígios do Dia, com o Anthony Hopkins e a Emma Thompson. Que filme, assim, que filme. Que é ambientado ali nos anos 30, 40, um pouco antes da Segunda Guerra. E o Anthony Hopkins é um mordomo que meio que viveu a vida toda ali naquela mansão meio isolada, assim, trabalhando pro patrão dele e meio que deixando a vida dele passar, assim, por isso, mas também por ser uma pessoa muito muito reclusa nele mesmo, assim, né? E toda a relação que ele tem com a Emma Thompson, assim, também, que eles têm ali uma vontade de um romance de ambas as partes, mas nenhum deles expõe isso, ou ele, principalmente, não consegue expor. E também tem todo um contexto ali do começo da Segunda Guerra e de que forma o patrão do Anthony Hopkins foi meio conivente com algumas coisas. E o Anthony Hopkins meio que também, de certa forma, conivente com as decisões do patrão, assim, né? É um filme muito bom, assim, realmente incrível, assim. Eu fiquei, com certeza, uma das melhores atuações do Anthony Hopkins, que é um dos meus atores favoritos. É um filme bem famoso que eu nunca tinha assistido, mas eu recomendo fortemente, assim. Com o Hugh Grant também, né? Com o Hugh Grant, é verdade. O ciclo se fecha. Hugh Grant está em Herege e em Vestígios do Dia. Esse filme eu lembro um pouco, assim, eu era jovem na época, mas eu lembro um pouco do impacto dele na época. Foi um filme bem falado, mas eu também nunca cheguei a assistir. Muito bom, assim, muito bom. Vou adicionar na minha lista, então. E é isso, Leonardo, é isso que temos para o momento? É isso. Uhum. Então, assim, a gente chega ao fim do bloco acompanhando os gostos dos hosts, talvez, algo assim. O que vimos nessa semana. O que vimos nessa temos semana. visto. O que eu acho interessante, eu gosto desse bloco, então eu brigo pra ele continuar no podcast. Eu aceito doações, tá? Pra quem apoiar e acha que o bloco vale a pena e tem que ser salvo, façam doações diretamente pra minha conta e eu mantenho ele online. Pix. Faço Pix que a gente resolve. Mas sem mais delongas, a gente entra na discussão.
Sem mais delongas, a gente entra na discussão importante do dia, que é o filme Segundas Intenções, de 1999, dirigido por Roger Campbell, que dirigiu Segundas Intenções 1, Segundas Intenções 2, Tudo para Ficar com Ele, um clássico da farofice começo dos anos 2000, e uma quantidade quase insalubre de séries de TV. Pensa numa série de TV de dirigir 1 ou 2 episódios. Assim, é uma coisa absurda. E eu vejo bastante por que a TV buscou esse talento dele, baseado nesse filme que eu vi dele. E depois ele voltou a fazer alguns filmes mais recentemente, todos meio que nessa linha comédia, romance, coisa e tal. Eu não assisti nenhum. São filmes com títulos genéricos também, até já nem busquei aqui, porque não me chamaram a atenção, mas fica registrado que... Quanta consideração, hein, Rafael? Roger Campbell, eu nunca tinha ouvido falar desse cidadão. Bom, o cara tá aí, tá. Mas eu posso dizer que a biografia dele não cabe numa caixa de fósforos. É bem... tá trabalhando. Tá aí. É verdade. Daí, vamos pra sinopse de Segundas Intenções. Os meio-irmãos Sebastian e Catherine, basicamente uma equipe Rocket, só que sexy. 2 jovens da fluente classe média americana se divertem seduzidos e subsequentemente arruinando a reputação de outros jovens. Sebastian está entediado de ser extremamente bem-sucedido em tudo que ele faz o tempo inteiro, até que conhece Annette, uma garota que se opõe fortemente a relações pré-maritais. Pré-nupciais? Não sei, algo assim. Ponto. Considerando esse um grande desafio à sua altura, Sebastian faz uma diabólica aposta com Catherine de que ele vai conseguir subverter as crenças de Annette, corrompendo a garota. Enquanto isso, Catherine tenta atormentar a jovem Cecile, que é a Selma Blair, que linkou o Hellboy com esse filme, que gosta do seu instrutor de música. Ponto. Muitas confusões acontecem, com muitas manipulações e mentiras, pessoas se passando por outras pessoas fazendo outras coisas, uma bunda aparece. Só que Sebastian acaba se apaixonando por Annette, de verdade. Daí ele começa a se arrepender e ele revela que ele só usou ela pra ter relações sexuais e blá blá blá. E ele acaba ganhando a aposta no processo, mas ele acaba com o relacionamento, joga fora, assim, porque ele se sente culpado. Ele entra em depressão e se arrepende, tenta voltar, e ao tentar reatar a relação, ele sofre o atropelamento mais lento do mundo e morre. É uma cena inacreditável, mas enfim. Vamos entrar nisso em seguida. Durante o funeral de Sebastian, Catherine está prestes a dar um discurso sobre o meio-irmão, quando todos se voltam a ela. Annette vazou cópias do diário de Sebastian, que ele tinha dado de presente para ela, quando terminou. Quando revelou suas restas. Catherine cai em desgraça. Fim. Sim. Então vamos para primeiras impressões, reações, coisa e tal. Alexandre. Peraí. Oi. Curiosidades. Curiosidades. Tá, vamos lá. Curiosidades do IMDb. O filme foi originalmente chamado de Cruel Inventions, mas o público que o assistiu achou que isso fazia parecer um filme de ficção científica. E então parece o nome mudou antes do lançamento para Cruel Intentions. Eu queria saber como é que eles iam traduzir para o português se fosse Segundas Invenções. Segundas Invenções. Não faz sentido. Invenções malditas. Nossa, filme de terror total. Durante o filme, o Ryan Phillip e a Reese Witherspoon estavam namorando. O casal se casou 3 meses após o lançamento do filme, teve 2 filhos, mas acabou se divorciando em 2008. Bastante tempo. Ficaram bastante tempo. Pelo menos 9 anos. Relações de celebridade costumam durar 2 anos. Então, eu diria que 9 bateu bem o recorde. O diretor... achei praticamente 10 anos ali. Eu não sei quando é que eles começaram a namorar, mas... o diretor de arte, John Gary Steele,
fez com que todos os locais autorizados a serem pintados fossem de fato pintados com cores escuras. Abre aspas. Vejo o filme como uma tragédia. Fecha aspas e abre aspas pra mim, eu concordo. Disse Steele nas notas de produção. Abre aspas de novo. Como estávamos usando um elenco jovem, não queria que parecesse um filme de adolescentes jovens e brilhantes, porque não é. É muito trágico. Basicamente, todos saem perdendo. Fecha aspas. A cena de sexo... Concordo em tudo até agora. A cena de sexo acabou sendo acompanhada pela trilha Colorblind, do Counting Crows. Eu não sei que cena de sexo ele se refere. Deve ser a do Ryan Phillippe com a Reese Witherspoon, Acho que sim, com a Cecil, eu acho. Com a Cecil? Não, acho que com a Annette, do Ryan, não, Sebastian com a Annette, Sim, isso. A cena de sexo acabou sendo acompanhada pela trilha Colorblind, do Counting Crows. Roger Crumble, ele cria a música To Sheila, do Smashing Pumpkins, para a trilha, mas o cantor e o guitarrista Billy Corgan recusou. Sarah Michelle Gellar e a Selma Blair... o Billy Corgan, ele é mala, né? Sim. Enfim, eu tenho coisas a falar sobre o Billy Corgan. Eu assisti um show dos Smashing Pumpkins ontem no YouTube que me deixou arrepiado, de 93, mas enfim, não tem nada a ver com nada aqui, então Alexandre, segue a vida, por favor. A Sarah Michelle Gellar e a Selma Blair são melhores amigos da real. Que legal. Interessante saber isso. E, embora a Sarah Michelle Gellar tenha interpretado a versão mais velha da Catherine e a Amy Adams, a versão mais jovem, na prequela Segundo as Intenções 2, sim, a Amy Adams faz a sequência desse filme. Sequência que é prequela. Na vida real, a Gellar é 3 anos mais nova que a Amy Adams. A Amy Adams viria a participar como convidada especial com a Sarah Michelle Gellar em Buffy, a Caça-Vampiros de 97. Não sei se tem a ver com elas terem feito a mesma personagem, ou se é só uma coincidência, mas... Acho que é só coincidência, mas é legal. Massa. É isso aí. E a gente chegou aqui dessa vez, que a gente tá seguindo a nossa corrente, e o último episódio foi de Hellboy, escolha de você, o público. O culpado é você. E o Alexandre tinha que conectar alguma coisa e acabou fazendo a conexão de elenco com a Selma Blair, né? Foi isso, diretamente. Selma Blair, E daí a gente vai para as nossas primeiras intenções com o filme, as primeiras impressões de cada um. Alexandre, acho que tu é a pessoa que mais tinha experiência com o filme aqui. Não, eu já tinha assistido. Só que eu assisti ele 25 anos atrás, quando ele ou mais, quando ele foi lançado, mais ou menos. E é um filme... Cara, por que eu assisti? E eu não lembrava quase... Eu lembrava pouco desse filme, porque faz muito tempo, realmente. E eu só lembrava que quando ele foi lançado, ele foi uma febre, assim. Muita gente falava, fez bastante sucesso. Tanto que gerou uma sequência. Tem até uma série do ano passado que é baseada nesse filme. Sim. Né? Então eu vi ali, quando a gente entra para fazer as relações, para seguir a corrente aqui no podcast, geralmente eu acho que vocês fazem isso também. Eu entro no IMDb do filme, vejo a ficha técnica. Se eu não consigo algum link de tema, assim, se eu não penso em algum link temático, eu vou pela equipe. Exatamente. E aí entrei na ficha, fui entrando ator por ator e vi a Selma Blair ali e me deparei com esse filme. Eu pensei, de repente, né, é um filme que foi hypado na época, e vamos ver, até pra ver como é que ele envelheceu, como é que eu, hoje, assistindo esse filme, como é que ele me soa, como é que ele me chega em mim. Só que assim, eu já fiquei com o pé atrás. A gente acabou de gravar o último episódio, eu falei pra vocês, eu tô me arrependendo da minha escolha, eu não sei o que eu fiz. E até antes de escolher, eu fui dar uma olhada nas notas dele. E aí eu vi que no IMDb ele tem uma nota bem razoável. Eu acho que é até 6,8, uma coisa assim. E no Adoro Cinema, em nota de público, ele tem 4 de 5. Eu pensei, tá, beleza, a gente já fez episódios sobre filmes que tem avaliação muito menores que essa. E eu, tá, beleza, vou escolher, vamos ver, né? Tipo, eu acho que é uma escolha interessante. Só que aí eu fui rever o filme
Só pra. E, cara, Eu vou só abrir um parênteses. O Alexandre mandou uma mensagem no nosso chat de grupo que a gente tem lá no podcast, que basicamente diz: eu espero que todo mundo continue meu amigo amanhã, coisa e tal. Eu fiquei, como assim? Que exagero, né? meu, não, cara, nossa, eu não lembrava desse filme. Cara, é assim, para impressões iniciais, eu acho que esse filme tem duas coisas interessantes. E só que uma delas, que é mais temática, assim, é mais de proposta narrativa, do que ele quer dizer, eu acho que ela se esgota muito rápido, que é a questão de falar de como a elite trata as pessoas como brinquedos, assim, ou não tem a mínima consideração, né, tipo, achando que tá todo mundo disponível a ser manipulado e usado conforme ao seu dispor, assim, que é uma empáfia das elites, assim. Eu acho que isso é uma proposta bem direta, mas ela acaba se esgotando rápido, assim, se repetindo, e a gente fica ali tendo que conviver com personagens absolutamente insuportáveis durante 1h30, assim. E a outra coisa que eu acho interessante do filme, que aí eu acho que o Rafael não vai concordar tanto, mas eu acho interessante, que é a trilha sonora, que ele abre com Placebo, né, com Every You and Every Me, que aliás é uma banda que a Bibi gostava bastante. Eu garanto que se ela tivesse aqui ela ia comentar dessa música, porque ela gostava bastante. E aí também tem Fatboy Slim, tem The Verve, tem coisas que eu tô esquecendo. Eu só discuto The Verve nessa lista inteira. A trilha sonora é gloriosa no filme e encaixa. Sim. Então, essas coisas eu acho interessantes. Agora, a gente vai falar mais pra frente, eu acho que tem problemas bem sérios, assim, sabe? Tipo, eu acho de meio que glamourizar certas ações que são bem problemáticas, assim, bem totalmente discutíveis, pra falar o mínimo. E não sei, eu discuto o quanto algumas cenas funcionam, algumas químicas funcionam. O thriller erótico, que não sei se pra mim as cenas eróticas foram tão sensuais como deveriam, não sei, eu só fiquei muito na bronca com os personagens, eu acho. Eles me incomodaram muito. O Sebastian é um dos personagens mais insuportáveis da história do cinema pra mim. Uau. E no mais é isso, eu meio que me arrependi da minha escolha e fiquei pensando que eu tinha sido um mau amigo. Acontece com todos nós. Tu foi um péssimo amigo, a gente nunca mais vai te convidar para o podcast, nem para as nossas festinhas de aniversário. Bobo. Tá bom. Cara, sacanagem. Quantos filmes ruins a gente já falou aqui? Quantos filmes ruins a gente foi assistir? Peraí, você tá chamando o filme de ruim, Leonardo? Eu tô chocado. Não, né? eu tô. Não, calma. Eu tô de acordo com a opinião do Alexandre, é um filme ruim. Eu achei. Então, Leonardo, qual foi a tua reação? Qual a tua relação? Então, eu já tinha ouvido falar desse filme, eu nunca tinha assistido. E eu vou dizer que enquanto eu tava assistindo o filme e depois, eu juro que eu pensei, eu acho que essa foi uma das escolhas mais criativas do nosso podcast. Porque eu me diverti muito com o filme, assim. Quer dizer, não sei se eu me diverti muito, eu me diverti com o filme. Só que eu acho que ele sempre passou essa... Antes de eu assistir, eu sempre tinha a ideia que era tipo um thriller erótico. E eu acho que quando ele foi lançado, em 99, eu entendo que é um thriller erótico, tipo, né, as pessoas meio peladinhas, meio seminuas, né? Mas, cara... eu vou ter que fazer um corte dessa parte. Mas vendo hoje, cara, eu assisti o filme como uma comédia. O filme pra mim é uma comédia total. Mas é involuntária, né, cara? É involuntário esse aspecto do filme. Eu não tenho certeza, cara. Eu não tenho certeza. Putz, será? Não tenho certeza, cara. Eu acho que pra mim, tipo, ele... Cara, porque tem coisa ali que é muito comédia, assim, sabe? Pra mim, assim. A personagem da Cecile, por exemplo.
Extremamente Eu estereotipado. ia falar exatamente assim, eu acho uma atuação um pouco irritante, que eu acho muito, meio que um tom muito acima das outras, assim, eu acho até meio, né, um pouco demais a atuação dela, mas pra mim é uma atuação, assim, de comédia, sabe? Não é uma personagem que tu consegue levar a sério, tipo, pra mim ela meio que passa um pouco essa ideia do filme de que, não levem esse filme tanto a sério, assim, sabe? E sei lá, tem aquela cena que o Sebastian entra no quarto e aí a Catherine, tipo, ela está com alguém e daí ele abre a caixa da cama e tá o professor de piano escondido dentro da caixa, embaixo da cama. Cara, aquilo é cena de comédia, sabe? Tipo, Total. então pra mim eu vi o filme como uma comédia e, tipo, acho que sim, a gente pode dizer que tem questões do filme que talvez fossem problemáticas, mas eu não vi como problemáticas porque o filme é isso, sabe? Ele trata, tipo, são dois personagens odiosos, sim, mas essa é a proposta do filme, né? Ter esses dois personagens odiosos, assim. Sim, isso sim. E pra mim, sei lá, eu acho que ele funciona, assim, sabe? Eu acho que a Sarah Michelle Gellar, pra mim, tá muito bem. E não, sei lá, é isso, assim, por enquanto. Eu não levei o filme muito a sério no bom sentido. Porque eu acho que ele não é um filme mal intencionado, digamos assim. Não, ele só tem segundas intenções. Mas sabe, ele não, pra mim ele não glorifica esses personagens Entendi. ruins, assim. Sim. O que chega, então, a minha vez de dar minha opinião, eu nunca tinha visto esse filme, ou eu achei que eu nunca tinha visto esse filme. Eu acho que eu já vi Olha só. trechos inteiros desse filme. Eu quando tava assistindo, fiquei, não, eu já reconheço isso de algum lugar. Só um parênteses, Rafael. Diga. É porque eu esqueci de falar, e tem a ver com o que tu tá falando. Esse filme, ele não é um clássico da Sessão da Tarde, mas ele é um clássico do tipo Supercine, Intercine, Tela Quente, porque ele passava muito na Globo, na TV, Sério? nas noites, assim, no começo dos anos 2000. Inclusive, a primeira vez que eu vi foi numa dessas Tela Quente da vida, que passava direto, assim, na TV. E acho que é até a primeira vez que eu vejo esse filme legendado, por causa disso, porque como ele passava na TV, Sim. ele passava sempre dublado, né? Claro. Então, Provavelmente de algo assim, porque eu assistindo o filme, eu achava que nunca tinha assistido, mas vendo tem sequências inteiras que me são muito familiares, e daí buracos de conhecimento, assim. Então eu vi trechos desse filme em momentos díspares da minha vida, sei lá eu. Mas assim, eu vou dizer diretamente, então, que eu já comecei chocado ao ouvir as opiniões dos meus colegas, e então eu vou agora expor a minha, que eu não gostei do filme. Eu adorei esse filme. meu Cara, Deus! esse filme virou talvez um dos meus filmes favoritos, ponto. Não, Meu Deus. sério? Ele identifica, desenvolve e dá payoff para certas camadas da sociedade e comportamentos, assim, de uma maneira, para mim, tão inteligente, ácida. Assim, ele é um filme que eu também vejo como um filme de comédia, mas um filme de comédia mais dark. Ele é pra ser uma coisa que te perturba, que mexe contigo visceralmente, com uma camada de humor, uma camada de terror psicológico quase, e uma camada de, enfim, de conflito social, assim. Ele faz um recorte social muito mais inteligente do que eu esperaria de um filme dessa época. Eu acho que ele não vai tão longe quanto ele seria capaz de ir hoje em dia, falando sobre certos assuntos como homossexualidade, racismo e tal. Mas ele pincela tudo isso tão inteligentemente dentro do que ele se propõe. E sim, ele segue dois personagens moralmente completamente quebrados moralmente. Eles não têm escrúpulo algum. E eu acho eles infinitamente fascinantes por causa disso. Assim, que nem ver a equipe Rocket em Pokémon, que tenta ser do mal e meio que quebra a cara. Em grande escala, o filme é isso. Dois personagens quase cartunescos, de tão fora do contexto real eles são, quebrando a cara ao longo de uma hora e tanto de filme. E, cara, não sei, eu não conseguia detectar um defeito que me incomodasse ou uma coisa que me... Até as atuações um pouco acima, como a da Selma Blair, eu acho muito divertida no filme. Eu acho que é uma quebra de tom importante ali.
Talvez, a única crítica que eu posso fazer é que o Ryan Phillippe tá meio que só ali. Ele é um cara bonito e não muito mais do que isso, em termos de atuação. Pode ser, um pouco. Mas não me incomoda, sabe? Ele encaixa no personagem, a cara dele é perfeita pra aquele personagem também. E ele consegue dar, pelo menos, a atitude que o personagem pede. Então, assim, eu acho curioso que o Alexandre tenha ficado com uma crise existencial. Eu não consegui assistir esse filme dessa forma que vocês viram, cara. Talvez eu tenha levado ele a sério demais, assim. Não sei. Não sei. Eu achei que... Pois é, eu achei ele meio ridículo porque eu tava com essa perspectiva de que ele tava tentando se levar a sério. Uhum. De que... Eu vi ele com essa perspectiva de ser um thriller erótico. Talvez porque eu lembrasse que na época ele era falado como um thriller erótico. Sim. E aí meio que algumas coisas me soaram muito mal, assim. Tipo, eu via que ele queria centrar a discussão ali, centrar o andamento da narrativa, o instigar o público com esse jogo entre a personagem da Sarah Michelle Gellar e do Ryan Phillippe, né? Só que esse jogo envolve coisas muito problemáticas, tipo assédios, né? Tipo manipulações para conseguir coisas, né? Que o Sebastian faz, né? Aí é que tá, eu acho interessante isso no filme, porque sim, ele flerta com o problemático, digamos assim, entre aspas, porque realmente eles submetem pessoas a fazer coisas não 100% contra a sua vontade, mas é aí que o filme é interessante, porque eles respeitam consenso, por exemplo. Em consentimento, quer dizer, em vários momentos. O Ryan Phillippe nunca avança muito mais do que a pessoa já tá meio que dando de brecha, sabe? Isso eu já não sei. Isso eu já não sei. Eu acho não, tem um momento claro que ele tá com a Cecile e a Cecile meio que dá um fora nele e tá beleza. Segue a vida. Foi embora. Pois é que ele manipula ali também, né? Sim, ele cria a situação. Mas ele não tá de fato abusando. É uma linha tênue, mas é... Eu já acho que sim. Não, acho que sim. Acho que tem um abuso ali, tem uma manipulação total também. Mas é que eu acho, tipo, cara, é que eu acho também se a gente ficar nessa posição de, tipo, só julgar essas personagens, tipo, que tomam atitudes erradas, sim, elas tomam atitudes erradas, sim. mas... Tipo, não, a questão... Sim, a questão... Personagens tomam atitudes erradas. A questão é como o filme trata isso, né? É que eu acho que o filme acaba não glorificando, porque os personagens são punidos durante o filme. E são tratados como vilões. Tipo cada reunião entre a Catherine e o Sebastian, pra mim, é uma cena de vilão do Batman, basicamente. Só que eles ficam se agarrando. Sim. É extremamente divertido e... Não sei, pra mim esse tom super funcionou, assim. Eu não saí dele pensando, meu Deus, que ele tá glorificando abusos sexuais, nem nada assim. Achei inteligente a maneira de colocar, assim. Eu acho que esse filme, hoje, ele seria feito de outra maneira, com certeza. Sim. Com certeza. Mas eu acho que, tipo, cara, sei lá, existem várias pessoas assim no mundo, sabe? Então o filme tá discutindo isso, assim, tá discutindo essa própria superioridade, como o Alexandre falou, essa própria superioridade que a elite muitas vezes acha, que muitas pessoas da elite acham que tem sobre pessoas que não são da elite. Eu acho que tem também questões que o Rafael pontuou, como homossexualismo, tem, tipo, racismo, que o filme pontua isso de uma maneira inteligente, assim, sabe? Tipo, e eu acho que ele trata isso com um tom meio de comédia, só que eu acho que também tem acho que o meu medo principal quando eu tava assistindo esse filme, não querendo já pular pro final, mas era tipo, eu pensava, só falta agora o Ryan Phillippe e a Reese Witherspoon ficarem juntos no final. Tipo assim, ele se redimiu, ela perdoou ele, ela viu o ser humano que ele é de verdade, não, ela mudou ele, blá blá blá. Isso não acontece. Né, tipo, pra mim, na verdade, foi bem surpreendente ele ter morrido. Não esperava que isso fosse ter acontecido, embora, né, como o Rafael pontuou, tipo, essas cenas de atropelamento em 99% dos filmes, terrível, a pessoa, tipo, na cena seguinte, ela tá, sei lá, com o dedo enfaixado em casa, tipo, eu fui atropelado por um carro, mas estou bem. Ou, sei lá, no máximo ela tá com, né, tipo, sei lá, um pé engessado, mas tá ali, né, ok. É uma, né, não é uma cena tão convincente do jeito que acontece, mas eu acho que é isso, assim, sabe? Os dois
vilões do filme, eles são punidos, né? Então acho que tem uma A linha um moral do desenvolvimento, filme, por pra exemplo. mim, é bem definida, apesar dos protagonistas serem os vilões, na real. Isso foi uma inversão que eu achei super refrescante até no contexto atual. Eu não Sim, lembro de sim. ver muitos filmes assim. O que eu Os ouço falar de Vingadores- White Lotus é algo mais parecido. Vingadores e Guerra Infinita tem o Thanos, né? Como vilão, como protagonista. Não, mas eu tô falando sério, Rafael. E eu acho que pra mim é um bom exemplo. Daí põe a Selma Blair num dedo, a Reese Witherspoon no outro, a Sarah Michelle tá formando... E destrói o universo. É. Não, tem, tipo assim, tem coisas meio parecidas também nas temporadas do White Lotus, com certeza. Sim. Mas é que, não sei, tem um deleite de assistir pessoas lixo sendo lixo desvairadamente, que esse filme me causou, que é muito raro de eu encontrar, assim, acho que por isso que eu entrei super de cabeça nele. Não, eu foquei um pouco nessa questão que me incomodou, mas claro que o filme não se resume a isso, né? Não se resume a essa. Porque eu acho que, como tu falou, Rafael, fica uma linha muito tênue. E o que me incomodou é que um dos maiores pontos. É como eu tô sendo repetitivo, mas só para tentar explicar melhor. Um dos maiores pontos de interesse da narrativa é esse jogo dos dois. É uma das coisas que faz o filme ser mais, digamos, instigante, empolgante, são esses jogos, e eu concordo com vocês que isso que é estabelecido de cara que os dois são vilões. A gente vai seguir dois vilões. Isso, como tu falou, é interessante, é diferente. A questão é que o filme coloca essa trama, essa instiga, esses jogos como algo talvez empolgante, assim, uma coisa positiva da narrativa. Não positiva, mas que vai atrair o interesse do espectador, e ao mesmo tempo isso leva a essas ações. E isso me pareceu realmente uma linha muito tênue entre tu glamourizar e criticar, né? Ficou assim para mim ficou nessa linha assim. E eu talvez por ter olhado pro filme de uma forma mais esperando algo diferente do que vocês, assim, eu não consegui ter esse olhar mais cômico do filme, mas eu vi ele, mas tentei assistir como um thriller erótico, e talvez realmente a minha perspectiva ao assisti-lo tenha feito eu ter essa interpretação, mas só tô tentando explicar aí. Mas é claro que o filme tem várias outras coisas, né? Não se resume a isso. Como vocês falaram, tem algumas atuações que são bem estereotipadas, tipo a própria Selma Blair eu achei ela uma fantástica coisa... nesse filme. É muito engraçado. Cara, parece uma atuação de aqueles filmes do Todo Mundo em Pânico, sabe? Tipo... Um pouco, sim. Sim. Mas eu quero chamar a atenção, já que a gente vai entrar em atuações, eu quero chamar muita atenção pra Reese Witherspoon nesse filme, que acho que não é nenhuma surpresa, assim, que é o filme que lançou ela, e ela super estourou, acho que... Eu não sei se ela fez o Eleição antes desse filme ou depois, que também é um Eleição filme é muito 97. bom. Não, Eleição é depois, acho. Depois? Acho que é. 2001, acho. Então, assim, sabia que era pra Katie Holmes fazer esse papel, mas daí o diretor falou que ela não tinha achava que ela não tinha o perfil, daí sim, depois escolheram teria Reese assassinado o Witherspoon. filme se fosse a Katie Holmes. Que isso, Rafael. Eu gosto muito da Katie Holmes, meu coração tá com todo mundo do Dawson's Creek, mas eles pegaram a pessoa certa do Dawson's Creek pra trazer pra esse filme. Como é que é o nome dele? Joshua Jackson. Joshua Jackson, ele mesmo. Que tá muito bem, nesse bem, filme. ele Tá bem. E essa é uma coisa que eu acho interessante. Desculpa, eu queria falar da Annette primeiro, depois a gente vai pro Joshua Jackson rapidinho. Que eu acho que é uma personagem que é super interessante pra mim, porque ela é introduzida como o estereótipo da guria certinha, que vai não sei o quê. E eu pensei, eu já vi o filme com essa personagem, como vai se desenvolver. Só que não, é tipo... Tudo que a gente sabe dela é uma fama externa que ela tem, não é quem ela é, e o filme dedica um bom tempo, muito interessante pra mim, a mostrar que ela é uma pessoa completa, ela é um ser humano de fato, que tem sentimentos, coisa e tal, tem coisas que ela acredita,
mas não são fés incontestáveis, não são regras. Ela vive a vida dela e tá querendo viver a vida dela da melhor maneira possível. E, inclusive, causa um contraste com o Ryan Phillippe, que é... Ele é uma pessoa quebrada tentando fingir ser um ser humano, junto com ela. E ele começa a ficar desconfortável na pele dele e ele quer ser a pessoa que ele tá fingindo ser. E eu achei isso também um conflito muito interessante, assim. E é justamente... E o filme, pra mim, faz muito bem de construir essa relação dos dois como uma coisa que vai se aprofundando. Começa como puro interesse dele e ela só tentando esnobar, porém, carinha bonitinho, então vamos dar um papo pra ele. E a coisa vai ficando mais complexa até se tornar um relacionamento de verdade, o que termina com ele confessando todas as coisas que ele tinha feito desde o começo, assim, porque ele não aguenta de culpa mesmo. Eu achei isso muito potente também, achei a execução perfeita, quase. Tu achou? Eu só não compro a transição final ali, de quando... Não sei se eu compro esse sentimento dele, na real. Porque, na verdade, eu achei... Sim, que é um pouco clichê. Sim. Pra ser sincero. Essa transição, tipo, eu me interesso, eu tenho um motivo para me interessar por essa pessoa, mas eu vou acabar me interessando de verdade. Tipo, eu acabei de recomendar um filme que é o Que Horas Eu Te Pego, com a Jennifer Lawrence, que é basicamente isso. Ela é contratada para tipo, se envolver com o filho de uma família rica, e ela acaba gostando do cara, eles acabam gostando um do outro de verdade, e ela vai ter que falar pra ele, tipo. Então é meio que a mesma coisa. Esse tipo de narrativa é meio que recorrente, né? Sim, total. Filme que começa como conceito alto e termina como uma comédia romântica. Temos dezenas de filmes assim. Sim, mas eu só não sei se eu compro essa virada do Sebastian, assim, eu não sei se eu comprei esse interesse. É curioso porque os dois são, de fato, eram, na época, de fato, um casal, e eu acho que eu tava com tanto ranço do personagem que eu não consegui aceitar que aquele cara poderia desenvolver tão rápido um sentimento verdadeiro depois de ter feito tudo aquilo ali, todas as artimanhas, os joguinhos que ele fez. Não sei. Pra mim, o que vem disso é... Tá, ok. Essa virada de personagem talvez seja mais roteiro e artifício do que um personagem real. Talvez. Eu não vou discutir isso. Mas eu acho que o que vende pra mim é justamente ele não muda da água pro vinho, ele não se torna um personagem redimido, ele não é aquele cara que acorda, eu vou fazer café da manhã pra ti hoje, Não, ele é um cara que quando chega nesse ponto de que não, eu tenho sentimentos reais, eu tenho que contar o que aconteceu e terminar esse relacionamento, eu não posso ter esse relacionamento. Ele começou errado, vai terminar errado, digamos assim. Daí, claro, tem um pouco de comédia romântica sendo colocada nisso, mas eu acho que a conclusão que o próprio personagem chega é que vende a situação pra mim. Tipo, ok, o sentimento se tornou real e a conclusão final dele é não, eu não posso ficar com ela. Isso eu achei muito forte e muito bem executado pelo filme, sabe? Eu achei também. Foge bastante daquele... Daí tu pode dar o contra-argumento de que essa briga deles serve a mesma função que qualquer briguinha de comédia romântica, que termina com um deles indo pro aeroporto tentar achar o outro e acabar tudo feliz pra sempre. Só que esse filme daí subverte isso com a morte dele também, que acaba tornando o último momento dele com a Annette, ele terminando com ela e quebrando o coração dela, basicamente. E tem um elemento que é meio diferente, que na verdade ele não exatamente fala tudo pra ela, tem o elemento do diário, né? Ele entrega o diário pra ela. Que é uma coisa bem peculiar, que dá uma certa personalidade ao filme. Ele é meio super dramático, né? E pré-emo, sim. Exato. É meio discutível. Ele é a atitude mais adolescente do filme. É o limite do cafona e brega ali, mas até que é um diferencial que o filme tem, tipo. Mas eu acho que dá um certo charme, assim. Porque o Sebastian é esse cara meio dramático, teatral até certo aspecto.
Ele cria as situações de intriga dele todas, tu pode interpretar como um cara criando mini cenas e ensinando elas. No momento que a outra pessoa sai do papel que ele espera que ela vá ter, ele quebra a cena e vai embora, ele nunca fica quando a coisa sai do roteiro dele, na cabeça dele. Então isso meio que encaixa, assim, ele, eu vou terminar esse relacionamento e, tome esse diário com todas as minhas confissões mais sórdidas. Tem uma coisa meio teatral e shakespeariana, assim, da coisa que... Aí, a montagem do diário, ele bota as fotinhos, Sim. desenhinhos. Sim. A direção de arte ali se puxou, né? A gente não tem muito pra fazer nesse filme. Mas o diário... De resto, põe o Ryan Phillippe de preto, o Sarah Michelle Gellar de mulher gato, basicamente. Não, e uma curiosidade, a Reese Witherspoon, quando ela foi fazer os testes, eu li isso, eu não botei nas curiosidades, mas ela foi vestida de cores claras justamente pra contrastar com o figurino do Ryan Phillippe. Que é o corvo, basicamente. Exato. E o óculos escuros, né? Tem uma cena... e com aquele cabelo descolorido, cara, ele é muito... Mas pro final do filme tem uma cena que ele tá sentadinho, todo de preto, de óculos escuros, e a Sarah Michelle Gellar chega, ele não fala nada, ela só olha pra ele. Precisava tudo isso, alguma coisa. Ela fala assim, tipo... Que precisava todo esse drama, e tu entende, só pela postura. Isso eu achei interessante. Essa cena eu achei interessante, tipo... tem algumas cenas também. A cena das caretas da Reese Witherspoon, acho legal. Cara, o Reese Witherspoon tá muito bem nesse filme. Aquela cena das caretas, quando ela começou a fazer aquilo, eu pensei, nossa, eu já vi isso em algum lugar. Virou meme, né? Sim, porque total, tipo, é genial aquelas caretas que ela faz. E as caras dela são muito boas. Cara, eu acho que pra mim, assim, agora eu vou me entregar um pouco. Eu nunca fui muito fã da Reese Witherspoon. E acho que esse filme, ele... Bom, eu gosto da proposta, eu gosto da execução, eu gosto de tudo, mas ele pendura o chapéu dele exclusivamente na capacidade da Reese Witherspoon te apaixonar ou não. Se tu, de alguma maneira, simpatiza com a personagem dela e te envolve em querer saber mais sobre ela, o filme super funciona. E eu acho que se tu não entrar nesse túnel, assim, digamos, eu acho que o filme não rende, sabe? Cara, é que eu discordo um pouco. Que pra mim foi meio que uma revelação, só pra terminar, foi uma revelação no sentido que eu nunca gostei muito dela. Eu achei ela boa atriz, mas sempre achei os papéis dela meio qualquer coisa, assim. E achei que nesse filme eles exploram muito bem as forças dela. E toda vez que ela tava em cena, eu queria ver mais dela, assim. Foi uma coisa realmente surpreendente, ainda mais vindo de um personagem que era um estereótipo raso, geralmente, e é bem desenvolvido aqui. Mas eu discordo um pouco, porque eu acho que tem tantos personagens nesse filme que tu pode te conectar, tipo, não te conectar com eles, mas também, assim, porque eu acho que... Não, nisso sim, acho que eu quero dizer mais no sentido emocional da coisa. Mas eu vou dizer que eu acho que pra mim, digamos assim, a via de entrada no filme foi muito a Sarah Michelle Gellar, assim, sabe? Porque eu acho que ela tá tão carismática como vilã, e ao mesmo tempo num filme que tem um tom tão meio comédia, assim, sabe? Umas coisas tão estapafúrdias, que pra mim ela foi o meu ponto de conexão com o filme, assim. A Reese Witherspoon eu acho que tá bem, sim, e eu acho que sim, é uma personagem que não cai naquele estereótipo de mocinha inocente que vai ser controlada pelo cara e ela é super ingênua. Tipo, não... ela quebra um pouco essa expectativa, assim, né? Mas pra mim eu fiquei mais com a Sarah Michelle Gellar, assim, achei que ela, pra mim, é um dos grandes papéis dela, assim, que eu vi, sabe? E foi um papel que ela pegou pra quebrar o estereótipo, porque ela vinha da Buffy, era considerada a protagonista com a imagem limpa. Nesse filme ela usa drogas, é mal intencionada, é extremamente sexual, que nunca tinham deixado ela assim em nenhum outro papel, assim, dessa maneira. Então tem vários primeiros pra Michelle Gellar, eu acho que ela vai tri bem. Eu considero ela uma das atrizes mais subestimadas dos anos 2000, assim. Acho que ela é muito melhor do que a carreira dela depõe. Inclusive, tu falou dessa questão, o final do filme é meio, não sei se dicotômico a palavra, mas ele tem o julgamento correto pelas ações que ela fez, mas ele também me soa um pouco moralista,
né, a forma tão estereotipada que aquele julgamento é feito, porque é tão absurdo as pessoas olhando pra ela e fazendo não com a cabeça, tipo, é uma coisa muito estereotipada que fica uma coisa, que feio. É curioso, né? É curioso. É óbvio que aquele final eu achei a execução um pouco brega, mas eu acho que o conceito de essa pessoa que tenha que ela trabalha o filme inteiro pra ter uma reputação perfeita. Uhum. Ela constrói a reputação dela minuciosamente, arruinando a reputação de outras pessoas. E no final... Por baixo do pano, muitas vezes, né? Oi? Tipo, por baixo do pano, muitas vezes. Não é uma coisa explícita. Exato. Manipulando, mentindo. Exato. Manipulando, inclusive, o Sebastian. Ações do Sebastian que refletem nela diretamente. Ela manipula e cria situações. E eu achei interessante também esse desfecho de que, ok, essa personagem que se criou fazendo isso, agora tá tão moralmente comprometida quanto as vítimas dela. E me ficou um pouco assim o questionamento, o filme não entra nisso, obviamente, porque termina aqui, mas ficou aquele questionamento, tá, e agora? O que seria da vida dessa pessoa? Se ela tem um chá de realidade, se ela... Como seria isso? É que pra mim também tem uma coisa de que ela foi descoberta. Né? Sim. Porque esse filme, ele fala sobre a questão das elites, né? Essa questão de como as elites manipulam e tentam manter essa imagem. E meio que todo mundo ali faz isso, né? Sim. Meio que dá uma ideia. Eu acho que essa estereotipação, dessa reação dessa high society no final do filme, que olha pra ela com desdém, com um olhar de reprovação absurdamente marcado, dá esse tom de ela foi descoberta. E tem uma coisa, ela é uma mulher que usa drogas e tem liberdade sexual. Tá, é claro que ela tem muito mais coisas, ela faz coisas muito mais problemáticas, mas tem isso também, né? Tem essa coisa, meu Deus, que coisa errada. E todo mundo tem seus podres ali, né? Dá muito essa impressão. Exatamente. 100%. Todo mundo tem seus podres. Então esse final é curioso, né? Tem essa coisa de... Ela é a vilã e ela está sendo reprovada com uma certa razão pelos atos que ela teve durante o filme, mas também tem essa coisa de que ela é parte daquela sociedade, daquela alta sociedade que foi vazada, que foi descoberta, e que o feio ela ter sido exposta, na verdade, né? Todo mundo ali, mesmo os pares dela, são igualmente comprometidos quanto ela, só que conseguem manter suas reputações e é isso que sustentaria eles, eu acho. Eu gosto muito dessa leitura. E pra mim a cena final no banheiro com a Annette e com a Catherine, que é a primeira vez que as duas interagem, e a Catherine parte do mesmo princípio que a gente parte, quando tá vendo a cena, é a primeira cena das duas juntas, no final do filme, e a própria Catherine parte do princípio que a Annette não faz ideia de quem ela é. E, só que não, a Annette sabe tudo e vazou todas as informações. Acho que isso é muito potente também pra essa mensagem, sim, é exatamente isso. A própria Catherine não sabe que ela já foi descoberta. Ela já tá exposta. Sim, e é legal essa própria, entre aspas, transformação da Annette, né? Porque não é, ela não fica sendo só a guriazinha ingênua, bobinha até o final do filme. Ela tem uma certa transformação ali também de quando ela tá dirigindo o carro do Sebastian, de óculos escuros. Dá uma ideia também... Ali é muito Jovens Bruxas. Não dá só ali não passa só uma ideia de que ela fez justiça, mas passa até uma ideia de que, se precisar, ela vai passar de alguns limites morais dela pra fazer o que ela precisa fazer. Sim. Sabe? Não é... Algo do Sebastian passou pra ela também. Exatamente. Não é só... ela... Tudo que ela tem que... Sei lá, que ela quer provar, o que ela quer consertar, ela não vai fazer necessariamente de uma maneira 100% correta. A gente até pode questionar, se ela ter vazado o diário do Sebastian pra todo mundo, se foi a melhor solução, se foi uma coisa correta, entende? Se ela poderia muito bem ter resolvido isso diretamente com a Catherine. Então acho que realmente fica um pouco de Sebastian nela, né? E eu acho bom isso, acho interessante. Não, mas eu acho que vai ao encontro dessa questão de exposição que a gente tá falando. A personagem pensou que
ela resolver internamente com a Catherine não surtiria o efeito que a Catherine, que ela gostaria, que é justamente de expô-la, né? Que tem Mas tu toda pode essa... questionar isso também, entende? Tu pode sim. questionar, tipo, se isso é uma atitude... Sim. Acho que tu não... Eu, pelo menos, não vejo isso só como uma atitude de justiça, sabe? Uhum. De, tipo, pode achar que é uma atitude um pouco além, assim, também. Tem um pouco sabe? de deleitar um pouquinho na vingança. Tem uma coisa minimamente perversa nisso, entende? Uhum. Tem ali, porque, tipo, ela destruiu a reputação da Catherine. Totalmente, assim. E ela tá dirigindo o carro do Sebastian, tá vestida com cores mais escuras, de óculos escuros, ela é Jovens Bruxas encarnada. Então, tipo, acho que isso é bem, bem colocado. Outra coisa agora que me lembrou, tem uma cena que eu achei muito boa também, que é quando a Catherine tá discutindo com o Sebastian sobre a Cecile, acho que é uma conversa, e o Sebastian meio que confronta ela, tu tem noção de que o que tu tá fazendo agora é meio que irreversível na vida da Cecile, assim, que a Catherine já tentou de tudo e não consegue detonar com a Cecile de fato, e tá começando a tomar atitudes cada vez mais desesperadas, tipo, ter um caso com o instrutor e manipular ele pra tentar explodir a relação dos dois. E ela dá todo um discurso dizendo, não sei o que tu e não sei quem dormem com quem vocês querem, fazem o que vocês querem, e todo mundo aplaude vocês por isso, eu não, eu tenho que agir mais pelas sombras, eu não posso que as pessoas saibam o que eu gosto e quero fazer na vida real. Que eu achei assim, tem uma leitura meio infantil, assim, de ok, é só um discurso feministinha também, mas vazio, porque vindo dela. Mas também tem uma leitura justamente disso, de a High Society, ou esse círculo deles, encoraja certos comportamentos nos homens e ela é forçada a ter toda uma outra postura pra criar uma imagem que é completamente desassociada dela também. E eu achei interessante, assim, essa coisa de... toda essa questão de máscaras no filme eu acho muito presente também. Todo mundo tem duas personalidades, digamos assim. Uma palatável pra sociedade e outra que é eles de verdade, que eu também achei uma exploração interessante. Inclusive com aquele personagem que é um jock no armário, assim, que ele não quer admitir que tem relações homoafetivas. Só que eu achei também bem executado, assim, porque ele age super... Ele é o Jonah Hill do Superbad. Só que aqui, de fato, não, vamos botar o texto de que ele realmente tem relações com homens. Então toda aquela masculinidade e coisa super... vamos falar mal falar de mulheres de maneira super objetificada e tal, é pra mascarar essa verdade que ele gosta de ter relações com homens e não é bem resolvido com isso, assim. Acho que todo mundo nesse filme tem essa dualidade de a cara que eles apresentam pra sociedade e a cara que eles realmente, ou a pessoa que eles são realmente por baixo disso. Sim. Inclusive, uma cena com ele que me chamou muito a atenção foi... Eu acho que a melhor cena do Joshua Jackson, que é quando o Sebastian... Quando entra no quarto e os dois estão na cama? Entra no quarto. Eu fiquei observando a atuação do Joshua Jackson nessa cena. É muito boa, cara. Porque ele fica meio que... Eu não sei o que ele tá fazendo. Parece que ele tá lixando as unhas. Ele tá mexendo assim... Tipo, ele fica com uma postura, ele não fala nada. Mas dá a entender que ele tem uma frieza ali meio que foi uma armadilha que eles armaram ali pro cara, né? Uhum. E que eles estavam transando. E aí, quando Sebastian entra e começa a tirar fotos. Ele tem o personagem do Joshua Jackson, ele tem um distanciamento que é tão absurdo, tão cruel, né? Como que vai ao encontro do título do filme, Cruel Intentions, né? É cruel. Que a Catherine e o Sebastian, né? Eles são meio que um trio ali. Mas ele faz isso muito bem, cara. Ele tem uma cara, tipo, que sei lá, ele te vende essa intenção, tipo, o cara tá cercado ali, e dá uma intenção de cercamento de opressão daquele personagem muito grande, e isso muito
conta muito com a atuação do E eles estavam na cama juntos, é tipo... Joshua Jackson. É como se virasse uma chave e de repente a pessoa que tava na cama com ele, tendo momentos de paixão e tudo mais, é totalmente fria. Sim, É uma coisa exato. super perturbadora. Né? É, Sim. isso, perturbador é uma boa definição. Exato. Acho que a única pessoa nesse filme que não tem duas, ou que não apresenta duas facetas é a Cecile, né? Que ela é sempre uma boba alegre, meio... Eu ia falar sobre essa personagem que, pois é, ela parece a pessoa mais manipulável do mundo, Sim. daquele mundo ali, pelo menos. Com certeza. E, cara, algumas coisas me deixaram intrigado e meio que também essa coisa que me bateu um pouco. Cara, ela é agredida no filme mais de uma vez. Tipo, ela é jogada da cama, tipo, ela de uma forma muito violenta. Sim. Sabe? E eu fiquei, meu Deus, que é isso, cara? Sabe? Eu li aquilo muito como coisa de desenho animado, quase. Eu não li aquilo tanto como violência, mas tá certo, na verdade, eu não tô discutindo. Pois é. Porque ela é uma personagem que todo mundo trata como, realmente, ela é biscoito de manipulação fácil, então todo mundo trata ela meio como lixo, assim. Uhum. Eu acho que, inclusive, essas cenas foram pra explicitar isso. Que ela é a personagem manipulável, sabe? Só que eu acho que, mesmo assim, me pegou, assim. Fiquei assim, porra. Não, tu tem razão. Isso aqui tá demais, né? Eu acho que aí é uma coisa que o tom final é aquela mesma coisa que a gente discutiu no Hellboy, de novo com a Selma Blair, dela levar um tapa. Que tipo, eu consigo entender qual é o raciocínio que faz aquilo acontecer e como aquilo se encaixa no estereótipo de um herói de ação, só que a imagem que acaba na tela tem uma codificação diferente disso. Sim. Pra mim é a mesma coisa, assim. Eu não tinha pensado sobre esse aspecto até tu falar agora, mas tu tem razão. Que é uma agressão muito forte que ela sofre, que é jogada como um momento de desenho animado. Ok, ela só tá sendo jogada pro lado, como se fosse uma piada, assim. Não sei. Eu achei meio forte demais, assim. Eu achei meio desnecessário aquilo ali, sabe? A personagem já estava estabelecida, não precisava... Sim, total. Daquele momento. Né? Eu concordo contigo. Ao fim e ao cabo, eu concordei contigo. Mas, por falar em gratuito, a cena do beijo da Sarah Michelle Gellar com a Selma Blair, né? Não tanto o beijo em si, mas é que é filmado de uma maneira tão... Vamos aparecer na MTV Movie Awards como a cena do beijo. É filmada de uma maneira meio voyeurística, assim, e a câmera fica... Como é que é? Se persiste na imagem por um tempão, assim. É super close-up também, de uma maneira que nada no filme é. Eu achei bem gratuito a execução, assim. Até sobra uma baba lá e tal. Exato. Essa baba não era pra ter, sabia? Eu li nas curiosidades que foi acidental, e daí parece que eles fizeram elas repetir a cena, daí teve que fazer de novo com a baba, alguma coisa assim. Né? Essa cena eu lembro que foi bem marcante na época, assim, tipo... tipo assim... claro, é mais uma cena da Cecile sendo manipulada, né? Por várias, né, agora pela Catherine. Mas, de fato, é uma coisa assim, filme tipo assim, né, começando os 2000, assim, é muito uma... Né? Tipo assim... Duas mulheres se beijando? Oh, meu Deus! Vai ter a Sarah Michelle Gellar e a Sarah Black se beijando nesse filme, olha essa cena. Tipo, é muito uma coisa pra vender o filme, assim, sabe? É muito isso, assim, sabe? É muito, tipo, essa vibe, assim. Tipo... Na real, assim, o beijo em si eu achei legal, que a execução é muito descaradamente. É que hoje tu vê, tipo, parece uma coisa super... É uma coisa super natural, sabe? É uma coisa, tipo, tu vê, tipo, o filme parece, ele, em 99, ele colocou isso pra parecer super transgressor. Hoje é uma coisa até ingênua, assim, sabe? Então eu acho que... Eu acho que é um filme que ele... Você sabe beijar garotos? Vamos praticar. Eu acho que pro bem e pro mal, é um filme que ele não envelheceu bem, porque eu acho que hoje a gente tem... Não, mas eu acho isso num bom sentido, sabe? Porque eu acho que hoje, tipo, a gente consegue ver ele mais como um tom mais...
meio farofa, assim, sabe? Meio comédia em algumas coisas. Acho que toda digamos, sei lá, transgressão que ele queria tentar apresentar em 99, hoje a gente vê e, tipo, cara, oi? Sim. Sabe? Tipo, a gente ri. Sabe? Pois é, essa visão de vocês não é meio anacrônica, filme? Tipo, Com certeza. tá, tudo bem, Com as certeza, obras. sim, cara. É um filme, né? Não Cara, adianta a gente que tentar tem distanciar filmes, isso. é que tem filmes de, sei lá, de 99, dos anos 70, que tu vê hoje em dia e tu, cara, e continuam completamente atuais, assim, sabe? Que Pois tu não é. vê, tipo, sei lá, eu falei Vestígios do Dia, que é um filme de 93, cara, tu vê hoje é um filme que, tipo, se sustenta em todas as emoções que ele passa, todas as discussões que ele traz, assim, sabe? Não é um filme que envelheceu, não é um filme que tu... É um filme que tu poderia ver em 93 e poderia ver hoje e tendo as mesmas reflexões e o mesmo conteúdo. Não é um filme que se perdeu, assim, sabe? Eu acho que o Segundas Intenções, pra mim, ele mudou. Ele muda de... Ele é um filme, acho que talvez muito, com algumas ideias e questões muito focadas lá no começo dos anos 2000, que hoje ele muda, entendeu? É mutável. Assim. E eu acho nesse sentido bom. Eu acho que não é um filme que ele foi enfraquecido, sabe? Eu acho que tem alguns filmes que tu vê depois de anos e eles se enfraquecem. Esse filme eu acho que ele não se enfraquece. Eu acho que tu só tem uma perspectiva diferente dele, entendeu? Sim. Que acho que é raro, na verdade, né? Acho que tipo, é um filme que lá em 99 a gente poderia ver como um thriller erótico, hoje a gente vê como uma comédia. Quantos filmes podem dizer que eles, né, mudam de gênero, assim, de certa forma? Eu fiquei muito com a impressão que esse filme, pra mim, foi muito um anti-Hellboy, assim. Não que eu tenha visto esse filme na época que ele saiu, mas eu consigo contextualizar porque o ano de 99, pra mim, foi um ano muito marcante. Então eu Matrix. lembro exatamente qual era o contexto da sociedade, coisa e tal. Não, obviamente não posso dizer qual seria a minha experiência vendo esse filme naquela época, mas vendo hoje e contextualizando na minha mente, ele é muito mais um filme que envelheceu bem no geral, com pontos que, tá, aqui dava pra trabalhar melhor, aqui dava pra ter ido um pouco mais longe, aqui não precisava ter ido tão longe, e coisas assim. Mas, no geral, eu acho que a história base se sustenta surpreendentemente bem. Ao contrário do Hellboy, que o contexto geral envelheceu horrores, mas tem pontos de execução muito bons no meio disso, assim. Então, pra mim é muito mais isso, assim. Acho que tem elementos do filme que não funcionam e mais por vários motivos aí, como eu falei, alguns acima, alguns abaixo, alguns porque a comédia não lê mais como comédia, outros porque... Mas não o suficiente pra estragar o filme na minha cabeça. Eu acho legal esse paralelo que tu tá fazendo, porque eu acho que hoje a gente assiste o Hellboy e pensa, é mais um filme de super-herói, de certa forma. Mas, tipo, tu vê, sei lá, tu vê o Super-Homem com Christopher Reeve, tu vê o Batman Retorno, tu assiste esses filmes hoje e tu não pensa, mais um filme de super-herói. Tu pensa, é um dos grandes filmes de super-herói. O Hellboy não. E o Segundas Intenções pra mim é isso, assim, sabe? Tipo, tu vê ele de uma maneira diferente, mas tu não vê ele de uma maneira que ele ficou preso ao seu tempo, sabe? Na minha opinião. Eu tendo a concordar. Pra mim ele é um filme desses de... Se eu for parar pra ver um thriller erótico antiquado hoje, é esse filme que eu vou ver. Porque ele tem um senso de humor, porque ele tem um senso de dinamismo da coisa, tem um trabalho de personagem apurado dentro da proposta dele. Não sei, eu fiquei apaixonado pelo filme, confesso. Coloco ele, sinceramente, entre alguns dos meus filmes favoritos. Mesmo, assim. Nossa Senhora. Poxa. Tá, eu não queria deixar passar. Claro, vai. Uma questão legal que eu fiquei me questionando. Se alguém tiver algum advogado na família. Por que a Annette ficou com o carro do Sebastian? Sei lá. Ali é liberdade poética pra mim. Não faz sentido. Tá, tudo bem. Não, eu entendi que é uma liberdade poética, mas eu fiquei me questionando isso. Tipo, por que ela tá com o carro do cara? É verdade. Ali é uma liberdade poética, acho, e ajuda muito o filme. Sabe? No final, eu acho maravilhoso isso. Sim. Não, também tem a questão de que ele tinha postado o carro com
Com a Sarah A Michelle gente Gellar, falou né, de todo o com a filme e não Catherine. falou da aposta central, que é um dos piores. É um dos momentos que eu fico um pouco, ok, isso seria mudado hoje em dia. Que a aposta deles é basicamente, se o Sebastian ganhar, ele dorme com a meia-irmã dele. E se ela ganhar, ela ganha o carro dele. É um pouquinho assimétrica, né? Digamos assim, essa aposta. Cara, talvez sim, mas não sei. Eu vou dizer que eu não sei, cara. É? É que eu acho que ali pensando na relação dos dois ali, que é uma relação tão problemática e tão de manipulação de lado pra lado e de valores tão questionáveis, entendeu? Que ali é tipo, E vamos ser honestos, assim, né? pra mim, na Não, verdade, Leonardo, só rapidinho. Só um parênteses. aham. Vamos ser honestos. O roteirista só botou meio-irmãos em 2 ou 3 diálogos lá no começo do filme, porque alguém revisou o roteiro e disse: se eles forem irmãos, isso é incesto. Não, mas eu achei melhor. Sim, Porque, tipo, óbvio que é melhor. Sim, exato. Né, eu acho que daí funciona. Senão seria um filme bem. Daí seria um filme mais assim. Não angustiante também, mas Seria seria mais Game of Thrones. perturbador. Que chega, tu fica um pouco, ok, tu tá glorificando o incesto, tu tá dizendo que é uma coisa errada, e daí tem pessoas online dizendo que o casal de irmãos é glorioso, e eu fico, oi, como assim? Tem fãs disso? Mas enfim. Mas ali na aposta deles, eu acho que, tipo, é uma aposta, digamos, honesta dentro da honestidade desses dois deles, personagens. Exatamente. Tipo, tu me quer, então se tu ganhar essa aposta, tu vai me ter. O que eu quero o teu carro. Entendeu? É tipo uma coisa tão distorcida que é dentro da lógica desses personagens, da honestidade deles, eles estão colocando o que eles querem. Tem uma entendeu? questão de objetificação aí também, né? Total. Se ele ganha, ele ganha, tipo, transar com ela. Se ela ganha, ela ganha um carro, que é tipo, literalmente um objeto. Então, também tem essa leitura. Total, sim, também tem isso. Mas ela também quer transar com ele, também tá implícito isso, entendeu? Tipo, não tô dizendo que não é tem uma cena depois, né, que ela perde a aposta, de fato, porque o Sebastian consegue dormir com a Annette, e ela chega e diz, ok, eu tô aqui pra pagar a aposta, vambora. E ele, não, a coisa mudou de figura, eu não tô interessado em ti. É que eu acho que eu acho que não dá pra analisar ou classificar os personagens dentro da nossa régua. Não, com certeza não, sim. Entende? Tipo, é uma outra régua, sabe? É uma outra... são outras medidas, assim. O jeito que ela provoca ele nas reuniões dele, eu acho tão boas de execução, assim, que é uma coisa sempre um pouco desconfortável e esquisita, até pros personagens, assim, tu vê que nenhum dos dois tá 100% dentro daquele jogo, mas eles estão os dois brincando um com o outro de propósito, que eu acho que super funciona, assim. É talvez a sessão de erotismo menos erótica que existe, porque tu não fica... não tem nenhum gancho, assim, mas fica aquela coisa, ok, tu tá usando o quão atraentes eles são só pra provocação mesmo, gratuita, assim. E ninguém compra. É muito bom. Mas enfim, acho que a gente tá chegando nas conclusões finais. Alguém tem algo que queria falar que não foi falado ainda? Uma cena que queria abordar que não foi abordada ainda? Deixa eu dizer que eu acho que em parte, pra mim, é um pouco difícil analisar esse filme, porque acontece tanta coisa. Tipo, é muito lá e cá, assim, é muita manipulação do fulano, da fulano, do cicrano pela fulana. Então, acho... É isso, assim, sabe? Mas acho que a gente fez uma análise bacana, assim, mais geral, né? Porque acontece muita coisa no filme. Exato. Mas até vou te dizer, esse filme que acontece muita coisa, mas muitas vezes acontece de eu ficar... Eu já falei várias vezes no podcast. Filmes com muita informação, eu fico perdido na narrativa. Esse aqui, eu pelo menos consegui... Eu não fiquei perdido em momento bem, nenhum. assim. Tipo, eu consegui seguir bem, eu acho que ele tem uma dinâmica que funciona. É que pra mim, assim, as cenas em si, elas são muito mais pequenos casos e pequenos
eventos, Sim. que não tem um grande interesse de discutir assim, tal coisa acontece, pessoa manipulou tal pessoa, ou carinha foi demitido porque a mãe da Cecil é racista. Beleza, mas o contexto geral em que acontecem essas coisas é mais interessante do que as particularidades, assim. Então eu não vejo muito por que entrar nos pormenores, apesar de que eu acho que a experiência de ver os pormenores é ótima, assim. Sim. Então não sei, eu também tava pensando assim, antes de fazer o episódio, qual um enfoque que é melhor de dar, porque eu acho que realmente a gente pode se perder muito na novela da coisa, entre aspas, ou partir para uma discussão um pouco mais abrangente, que eu acho que é a que o filme merece. Fica a nota do redator para quem estiver ouvindo. Com certeza. Mas enfim, conclusões finais, todo mundo, o que vocês... Onde Gostei terminaram do filme. na coisa? No final, gostei do filme. Eu adorei esse filme. Achei que o Alexandre, sem querer, fez uma das escolhas mais... Vocês me surpreenderam, Eu me surpreendi, porque quando começou o filme, a primeira cena eu reconheci, aquela do Sebastian com a terapeuta dele, que tem uma participação de uma atriz super famosa daquela época também, numa foto só, a Tara Strong, Tara Long, algo assim. Ela tava nos American Pie. Mas aquela cena eu já lembrava e pensei, ok, o filme vai ser isso o tempo inteiro, e eu tô num péssimo caminho, isso aqui vai ser horrível. E daí o filme foi me ganhando a cena atrás de cena, assim. Basicamente, na real, quando a Sarah Michelle Gellar já apareceu numa das cenas seguintes ali, eu já comecei a entrar mais na coisa, e depois que a Reese Witherspoon chegou, resolveu, assim. Então, e acabei adorando o filme, então não tem muito o que falar mais, assim, sem me repetir. Eu queria falar uma coisa só. Depois de ver esse filme, eu comecei a pensar e fui procurar online o que tinha na água no ano de 1999. Cara, sim. Matrix, Clube da Luta, Matrix, Clube da Luta, De Olhos Bem Fechados, Garota Interrompida, 10 Coisas que Eu Dei em Você, Magnolia, Star Wars, episódio 1, o 13º Guerreiro, Vamos Nessa, Ela é Tudo Isso, o Gigante de Ferro, Beowulf com o Christopher Lambert, Galaxy Quest, cara, Toy Story 2, A Múmia. Cara, assim, ó. Eu citei vários filmes. A Espera de um Milagre, se não me engano, é desse ano também. Eu citei vários filmes aqui, muitos deles eu não gosto. Mas todos esses filmes eu já ouvi listados como favoritos de alguém. Beleza Americana é de 1999. Inclusive Beowulf. Cara, o Beowulf é muito legal com o Christopher Lambert, eu gosto desse filme. Eu tentei rever faz um tempinho, não deu. Cara, 1999 talvez seja, pra mim, um dos anos mais mágicos da história do cinema. O Advogado do Diabo é de 1999 também. Eu não acho tão bom, mas acho um filme marcante. Cara, 1999 e 2012, acho que também foi um ano bom pra mim. 2012 achei que... Eu acho que os estúdios estavam com medo do bug do milênio e aprovaram um monte de roteiro e saiu uma safra absurda. Então eu só queria deixar assim, que Segundas Intenções eu não conheci, não tinha visto ainda e entrou pro meu hall de notáveis do mesmo ano, que é uma loucura, assim. Eu fiquei muito empolgado com isso também. E tu, Alexandre, conclusões finais e tu entra em depressão. Não, cara, Crise existencial. Eu gostei muito de ter feito o episódio e fiquei muito surpreso que vocês gostaram tanto do filme. E vocês me convenceram de algumas coisas, mas eu também... Algumas coisas que eu acho problemáticas do filme me pegam muito. Claro. Então, mas eu acho que valeu muito a discussão, foi bem divertido gravar sobre esse filme e foi uma escolha meio que inusitada da minha parte. Ali. Bom, eu... Mas eu fiquei feliz de ter proporcionado esse episódio. Eu sempre... Não, eu sempre acho que por pior que eu acho o filme, o episódio sempre pode ser bom, assim. É verdade.
É curioso que quando eu postei aquela mensagem ali no nosso grupo interno do WhatsApp, já deu uma... A repercussão foi que, tipo, seria um bom episódio. Então, mesmo que eu não tenha sido o maior fã do filme, pelo menos o episódio eu acho que vai valer a pena. Vai, eu me segurei pra não responder já no coisa, porque eu não quero me entregar assim. Vamos... Eu também me dei uma segurada pra não queimar a pauta. E qual é a cena favorita de todo mundo? Pra mim é da Reese Witherspoon fazendo caretas no carro. Que é excelente. Cara, a minha cena favorita é com o Ronald, que é o professor de piano, que é o ator é o Sean Patrick Thomas, e a Christine Barzinski, que é a Bunny, que faz a mãe da Cecil. Uhum. Da Cecil. Quando ela descobre que a filha dela tem um caso com o professor de piano, ela vai lá e demite ele. E ela fala, eu tirei das ruas. Sim. E ele diz, senhora, eu moro na Park Avenue. Uhum. Tipo, eu acho que, cara, isso é uma coisa que eu acho que o filme pontua brevemente, essa coisa de racismo também. Eu acho que ele pontua bem. E até acho que ele pontua de uma maneira interessante para um filme de 99, sabe? É. Acho que ele pontua de uma maneira inteligente, assim. Eu achei boa essa tirada, assim, sabe? Tipo, do cara responder, eu moro na Park Avenue, minha senhora. Então, tipo, sabe? Não me coloca no teu clichê, sabe? Essa é a minha cena favorita. Bom, pra mim são duas. É o final, eu gosto bastante do final. A execução é brega na medida certa. Acho que o Alexandre tem razão, que é uma coisa quase forçada das pessoas, tudo, não, aquela desaprovação. Mas super funciona. E depois a Reese Witherspoon, Jovens Bruxas, no carro com um livro no banco, dirigindo em cima da ponte. Visualmente é marcante também. O filme termina numa nota alta. E pra mim, a cena que eu falei antes também, quando a Sarah Michelle Gellar dá o discurso dizendo como ela tem que ajustar a percepção dela e coisa e tal, eu acho super interessante. E é um ponto alto de atuação da Sarah Michelle Gellar que eu queria destacar também. Uhum. E tu, Alexandre? Mas eu já falei, a cena? Sim, é das caretas da Reese Witherspoon, que eu achei muito, muito marcante. Então, a atuação favorita de todo mundo? Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Reese Witherspoon pra mim. 2-1. Reese Witherspoon. Aliás, só registrar que a Reese Witherspoon, ela é vencedora. Ela ganhou o Oscar por Johnny June. Sim. A gente falou sobre ela e tal, sobre filme a carreira dela. Eu gosto bastante dela. Oi? Filme mais chato da carreira dela, ela ganhou o Oscar. Não sei se é o mais chato. Eu quero rever esse filme. Biopics a gente não precisa rever, mas tudo bem. Eu fiz uma baita propaganda da Reese Witherspoon durante o episódio, e daí no final Sarah Michelle Gellar, porque eu sou muito fã dela. Sobre isso. Porque assim. Ela é Buffy, eu adoro Buffy. Ela nesse filme foi não sei se corajosa é a palavra, mas fez um papel que vai totalmente contra o estereótipo que ela tinha na mídia, e ela se diverte muito e eu gosto de ver ela se divertindo, então fica isso. E que filme vocês recomendariam pra quem assistiu Segundas Intenções e quer ou continuar na mesma vibe ou quebrar a vibe? Eu tenho duas recomendações que eu pensei agora há pouco. Um é de um thriller erótico, que é A Criada, do Park Chan-wook, que eu acho um filme muito interessante. E o outro, aí eu já vou recomendar episódios do nosso podcast que eu acho que habitam o mesmo imaginário e a mesma época. Assistam nossos especiais do Pânico, que são filmes meio que da mesma época assim, de produção, que estão muito legais. Um dos Pânicos é de 99 também, se eu não me engano. Agora não tenho certeza. Leonardo! Eu vou recomendar um filme que acho que é de 2018, chamado Concorrência Oficial, que é com a Penélope Cruz, o Antônio Bandeiras, e um outro grande ator argentino que eu não me lembro, que é sobre... A Penélope Cruz é uma diretora que tá fazendo o casting para um novo filme dela. Tem o Antônio Bandeiras, tem esse outro ator, e o Antônio Bandeiras é um ator super consagrado, meio hollywoodiano, e o outro ator é um ator mais... não é tão famoso, mas é um cara que leva mais a sério a arte dele, e daí tem todas as intrigas entre os três, assim, deles meio que se falando mal um do outro, um tentando puxar o tapete do outro, tem todo esse jogo de intrigas, como tem um pouco aqui no... Oscar Martínez, eu acho que é o nome do autor. Oscar Martínez, muito obrigado.
essa coisa de aparências e de jogos, Massa. como tem aqui no... Que filme a gente falou hoje? Segundas Intenções. Segundas Intenções, obrigado. Um dos meus filmes favoritos. Obrigado. Qual é o nome mesmo? Eu recomendo. É um filme também de 99. Eu achei que ia ser legal ressaltar mais uma vez. Cara, 99 eu ando louco. 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Baita filme. É mais comédia romântica, um pouco menos manipulações. Mas também tem uma coisa de drama shakespeariano, assim, por baixo do subtexto de colégio, que super funciona. É um baita filme. Então fica a recomendação, assim. Eu acho que complementa muito mais do que segue na mesma linha, mas eu acho que é uma recomendação válida nesse contexto. Nota final, né? Faltou nota final. Que vem agora. Qual é a nota final que a gente dá para Segundas Intenções? Tá, deixa eu começar, porque eu sei que eu vou ser mais baixo. Sabe? Espera. O Alexandre vai dar 13,5. Não. Eu vim com a nota 4 preparada. Mas vocês me convenceram de várias coisas. Agora subiu para 4,75. Não, eu vou dar. Então, eu não consigo. Eu não consigo subir da minha média, mas eu vou dar 5. Tá. 5,5. 5,5. 5,5. Eu vou dar nota 7. Bah, eu destoei aqui mesmo. Eu sei, Eu estourei a boca do balão. Eu dei nota 9. Eu sei. 9? Você dá nota 10. 9. Eu achei que ia ser 10. Ele falou que entrou pros filmes favoritos dele. Entrou pros filmes favoritos. Né? Mas é que eu não posso, assim, sendo uma pessoa responsável, dar nota 10 por causa da ressalva que eu acho que tem elementos do filme que não tem envelhecido tão bem, assim. Mas são elementos, não é a grande parte. E o filme ainda se diverte muito vendo hoje. Mas assim que é bom, um filme totalmente divisível. Uma nota baixa, uma nota média e uma nota alta. Não foi tão divisivo assim, né? Foi bastante, tipo... na real. O Leonardo disse, é só mais uma terça-feira. O Alexandre, eu não quero voltar nesse estabelecimento nunca mais. E o Rafael, não. Eu quero morar aqui. Pô, nota 7 não é mais uma terça-feira. Pô, é uma boa terça-feira. É a média. Não, que a média do Leonardo é 6. A média do Leonardo é 6. A média é 6, gente. Ó, tu vai de 0 a 10. A metade de 10 é quanto? É 5. 5 é no meio. Então, se tu bota 6, tu tá um ponto acima do meio. Então, tu tá na média. No meu colégio era nota 7, então eu nunca vou superar isso. Teu colégio tava errado. E no próximo episódio, a gente vai seguir nossa corrente com uma escolha. Infelizmente, não é minha, porque eu tinha um filme genial pra seguir a corrente. Mas, Leonardo, qual é o filme genial que tu escolheu pra gente? Dá pistas primeiro, tá? Qual filme tu recomendou com Segundas Intenções? 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Tá. Mais como um complemento. Sim. A minha conexão... até eu poderia ter agora continuado corrente com esse concorrência oficial, mas não vai ser. Um filme de 2001 de um diretor que a gente ainda não falou no podcast. E a conexão é de elenco. É um filme... com Ryan Phillippe. Sim. Sério? É esse? Olha só. Sim. Não procurem. É de um diretor bem consagrado do cinema. Eu não sou muito fã dele. Não acho meio chato. Mas é um filme que eu vi há muitos anos atrás, quando eu era muito jovem. E eu achei muito... Eu não gostei. Eu achei chato. Eu não, né, mas é um filme que hoje eu tenho muita vontade de rever. Reassistir. O Leonardo resolveu botar num filme que ele considera chato. Beleza. Ótimo, Leonardo. Sim. Não é que... Corre esse risco. Bom, eu vou cometer um maraquiri simbólico aqui, porque eu não faço ideia de outros filmes com Ryan Phillippe. O único que eu conheço que tem ele é bem posterior e o Leonardo jamais recomendaria. Que é qual? Que é o Sete Desejos. Que é de 2000. Wish Upon? Que é um clássico moderno. Mas eu acho... Eu suspeito que esse filme seja com ele, então eu vou só chutar, assim... A Casa de Vidro. É sim. A Casa de Vidro... não, tá. O Wish Upon é... Não, o Wish Upon com certeza é. Não, é um filme do Robert Altman. Popeye? Não, Popeye é o único Robert Altman. Popeye. Não, só pra falar, um filme clássico que ele tá, que eu não tinha me dado conta, a gente não falou, é o Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Ele tá nesse filme? O Ryan Phillippe tá nesse filme?
Pelo menos aqui na filmografia dele tem. Esses dias eu assisti o Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Uhum. Aliás, tá saindo um novo, a gente podia fazer um episódio. Tá saindo novo. É. Bom, tá. Enfim. Entrega, Leonardo, acho que a gente não vai adivinhar. Tá, Assassinato em Gosford Park. Ah, eu conheço esse nome, do nunca Robert vi esse filme. Eu nunca vi também. Mas coisas de assassinato, se for um mistério de assassinato, pode contar comigo que eu tô... É um mistério de assassinato. Dentro da aristocracia inglesa. Que é o meu porém, mas... Com a Maggie Smith, com a mas Helen sim. Mirren. Massa. Então voltaremos daqui a uma semana ou duas. Tem no Prime Video, pra quem quiser assistir. Tem no Prime Video. Comprem o livro do Leonardo Wittmann, O Cowboy Nossa. para o Fim do Mundo. Muito obrigado. Não esqueçam de apoiar a gente também, dê likes e coisas. Procure a gente em qualquer lugar. Se procurar por Eu Quero Ver o Filme, tu vai chegar na gente. A procura do YouTube é meio estranha. Às vezes não tem funcionado assim exatamente. Eu outro dia estive numa festa com pessoas. Me mostra tal coisa do podcast. Daí eu fui Sério? procurar sim. Daí eu fui procurar um vídeo pra mostrar e não consegui achar de primeira. Eu tive que entrar na lista das coisas que eu sigo. Então a procura do YouTube às vezes é meio estranha. Então talvez o Google seja mais útil. Mas se vocês procurarem... Por Eu Quero Ver o Filme no YouTube aparece, né, o canal. Pra mim não apareceu. Daí eu fiquei confuso. Exatamente. Mas, dizem as más línguas que dá pra achar a gente assim. Dá, eu já achei assim. Se as pessoas estão nos ouvindo, elas não precisam nos achar, então eu acho que isso é bem óbvio. Enfim. Chegamos ao final do episódio e alguém quer dizer uma palavra de despedida ou algo bacana pras pessoas? Não. 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 Uma frase de impacto, Leonardo. Faz uma Não tagline tenho pro teu segundas livro, intenções. então. Eu tava tentando lembrar de alguma frase do filme, mas eu não lembro. Eu não lembro também. A gente voltará com assassinatos em Gosford Park. Não Exato. segundas intenções na semana que vem. A semana que vem é uma intenção só. É matar. Boa. Sobe a música.